Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Neofeed. Na Ambipar, o risco de um rombo financeiro de quase 11 bilhões de reais. No final da semana passada, a Ambipar ela pediu proteção contra credores, num potencial de rombo de 11 bilhões de reais. O que aconteceu com a Ambipar? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui contando a história recente da Ambipar para a gente entender como que ela ficou tão endividada, 11 bilhões de reais de dívida, e por que que isso está sendo um grande problema agora. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Então vamos lá. Começando aqui com a Ambipar é uma empresa de controle de resíduos que foi fundada em 1995. E aí ela tem duas unidades de negócio. Ela tem a Ambipar Environment, que faz a parte de gestão, né, de resíduos, crédito carbono, software de gestão, e tem a Ambipar Response, né, que é a parte de serviço que ela oferece para mercado. O que aconteceu? Como ela tem uma pegada muito forte ESG, ela conseguiu fazer uma grande abertura de capital lá no dia 13 de 7 de 2020. Ambipar tem estreia animadora na bolsa, a ação dispara 18% após a IPO. Lembrando que esse tema ESG estava muito forte naquela época. Qual que era a ideia de você fazer um IPO? Captar bastante dinheiro no mercado para executar uma grande estratégia de expansão via aquisições, tanto no Brasil quanto lá fora. Eles começaram a executar essa estratégia muito bem e em 2021, aqui no dia 5 de agosto de 2021, saiu essa notícia aqui, ó. A máquina de aquisições da Ambipar vai atrás de mais recursos para não parar. Neste momento, ela já tinha feito 14 aquisições e estava precisando fazer muito mais aquisição para continuar crescendo via aquisições no mercado brasileiro e principalmente no mercado internacional. Mas a gente sabe que a empresa, para conseguir fazer tantas aquisições em tão pouco tempo, precisa de dinheiro. Ela já tinha dinheiro do IPO, mas já estava se endividando, até porque a necessidade de capital estava muito maior, né? Bom, os resultados, eles estavam bons. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês como que ficou aqui o resultado da Ambipar em 2021, um ano depois do IPO. Vamos ver? Então, ó, a receita líquida cresceu 175%, espetáculo, chegando a 1 bilhão 916. Em termos de EBITDA, o EBITDA disparou. Foi de 198 milhões em 2020 para 517 em 2021, uma margem EBITDA de 27%. E a dívida, pessoal, como eu falei para vocês, aumentou bastante, até porque ela teve que pegar dinheiro no mercado para executar esse monte de aquisições, né? Então a dívida bruta, ela passou de 207 milhões para 2 bilhões 667. Olha que coisa. Dívida líquida passou de negativo, ou seja, caixa líquido de 384 milhões para no final de 2021, 1 bilhão 874. Mas como o EBITDA disparou também, a relação dívida líquida sobre EBITDA estava bem, 2,5. A maior parte das dívidas tinha proteções de 3,5 a 4 vezes, então ainda tinha espaço para você conseguir se endividar, dado que a estratégia de expansão estava mostrando crescimento de receita e crescimento de EBITDA, né? Outra coisa que animava bastante os investidores é o ROIC. O ROIC, no final do quarto trimestre de 2020, estava em 11,7%. Foi para 21,3% no final de 2021. Lembrando que ROIC, acima do custo médio ponderado de capital, mostra uma perspectiva de aumento de valor da companhia e, por consequência, das suas ações. Então a empresa estava bem até o final de 2021? Estava sensacional, ótima, né? O que ela fez? Ela começou a expandir ainda mais a sua operação em 2022 e em 2023 também. Já tinha feito mais de 40 aquisições ali no final de 2022. Olha que coisa. Aí o que aconteceu? No dia 1º de novembro de 2023, Ambipar aumenta a oferta em 80% e follow-on sai a R$ 13,25 por ação. Basicamente o que aconteceu? A empresa ainda estava precisando de dinheiro para continuar executando essa estratégia de crescimento. Só que as taxas de juros em 2022 e 2023 começaram a subir muito no Brasil e também no mundo inteiro. O que eles acharam melhor? Vamos captar dinheiro com novos investidores, porque aí a gente consegue dar uma reforçada no caixa. Mas ainda aconteceu um pequeno problema em 2023, que foi o seguinte: no dia 13 de novembro de 2023, Ambipar melhora a rentabilidade, mas a economia circular desacelera. O que aconteceu? Acho que a gente percebe que desde 2023 essa pegada ESG das empresas começou a diminuir bastante. Como as empresas começaram a investir menos em ESG, por consequência, você tem um potencial de geração de receita da Ambipar
menor, tá? Então todo mundo estava vendo que o mercado que a SG tinha como target ia começar a desacelerar. Se a empresa ainda estava fazendo várias aquisições e estava tendo bastante trabalho para integrar esse monte de empresa, ela ia precisar de dinheiro, no mínimo para ter tempo para conseguir melhorar bastante os resultados das sinergias capturadas de todas essas aquisições que eles fizeram. O que aconteceu? No dia 22 de janeiro de 2024, Ambipar estreia no mercado internacional de Green Bond de 500 milhões de dólares. Então, eles tiveram que captar ainda mais dinheiro no mercado para conseguir ter um caixa reforçado, para você conseguir ter tempo de fazer todas as melhorias operacionais para começar a mostrar para o mercado que todas aquelas aquisições de fato iam aumentar bastante a rentabilidade do negócio no médio e no longo prazo. E aí eles captaram esses Green Bonds aqui de 500 milhões de dólares para conseguir dar aquela reforçada no caixa. Perfeito, né? Mercado de crédito ainda estava muito comprador nessa parte de ESG. Então eles aproveitaram esse finalzinho da janela que estava aqui em 2024. Bom, outra coisa que aconteceu, no dia 23 de maio de 2024, Ambipar promete reduzir a alavancagem para 2,5 vezes a dívida líquida sobre EBITDA e faz mudança no C-Level. Bom, basicamente, como a perspectiva de crescimento no negócio começou a ser prejudicada, isso também piorou bastante o índice de dívida líquida sobre EBITDA. Eles estavam trabalhando ali em torno de uns 2, 2,5, como eu mostrei para vocês. Só que no final de 2023 já estava 3,1, com perspectiva de subida. Então o que eles fizeram? Vamos começar um projeto aqui de reestruturação do negócio para a gente conseguir aumentar bastante a geração de EBITDA e diminuir, eventualmente, o nível de alavancagem da empresa para baixar de 3,1 para uns 3 ali, 2,5, que aí seria o mais adequado aqui dentro da perspectiva de negócio para o médio e longo prazo. E começaram a fazer todo esse processo de reestruturação, tá? No dia 23 de julho de 2024, eles contrataram um novo CFO. Ambipar recruta Banker, do Bank of America, como novo CFO, João Arruda. O João Arruda, ele já tinha trabalhado ali junto com o Ambipar, do lado do Bank of America, para fazer, primeiro, a cobertura, né, do setor onde a Ambipar atuava, beleza? Então ele já era um analista que analisava bastante o negócio da Ambipar, e também foi ele que estruturou o negócio no banco para a emissão dos Green Bonds lá fora, para a Ambipar conseguir captar dinheiro no mercado. Então era uma pessoa que já conhecia bastante aqui a operação, virou CFO da empresa. Guardem esse nome, pessoal, porque essa pessoa é o ponto focal da notícia principal. Então vamos lá. Aí o que aconteceu? No dia 8 de agosto de 2024, Ambipar cresce acima do guidance, com menos capex. CFO diz que é o novo normal. Basicamente o que ele fez? Eu tenho a missão aqui como diretor financeiro da Ambipar de melhorar bastante lá o índice de dívida líquida sobre EBITDA e trazer ele para próximo de 2,5, que é o que deixa o mercado mais tranquilo. Começou a fazer um processo de reestruturação e investiu menos para ter menos saída de caixa e, por consequência, com a geração de caixa que tinha, ia amortizando um pouco das dívidas para trazer a relação para aquele guidance que eles tinham divulgado para o mercado. Vamos dar uma olhada aqui para ver se deu certo? Eu estou mostrando para vocês aqui o resultado de 2024 contra 2023. 2024 contra 2023, a receita líquida da empresa em 2024 chegou a 6 bilhões 413. Lembra que em 2021 estava 1 bilhão e 900. Então, em termos de top line, o negócio subiu, mas subiu pra caramba. Um crescimento de 31,6% na receita líquida comparado com 2023. A margem EBITDA melhorou. Era 27%, foi para 28%. EBITDA cresceu 36,4%, chegando a 1 bilhão 795. Geração de caixa operacional cresceu 62,5%, passando de 718 milhões para 1 bilhão 167. E a dívida líquida aqui da empresa aumentou também, né? Foi de 3 bilhões 926 para 4 bilhões 638, mas como você aumentou bastante o EBITDA, a relação dívida líquida sobre EBITDA chegou no target ali de 2,47 vezes, né? E o ROIC, olha como o ROIC está bem pior. 11,8% em relação aos 20% que eles tinham lá em 2021. Aconteceu, foi colocando muito capital operacional na empresa, agora é aquele trabalho de sinergia entre várias aquisições para você conseguir aumentar a performance operacional e, por consequência,
uma perspectiva positiva de aumento de ROIC também. Então ele estava fazendo um bom trabalho. Em 2024, o trabalho foi muito bem feito. Tá? Então a empresa melhorou a sua receita, melhorou a sua margem EBITDA, aumentou muito o EBITDA e a relação dívida líquida sobre EBITDA estava controlada em 2,47. Legal, tá? Aí veio 2025. Em 2025, pessoal, dada essa melhora sensível aí nos resultados, no dia 28 de janeiro de 2025, aproveitando aí o finalzinho da janela de emissão de Green Bonds, eles emitiram mais Green Bond. Tá? Já tinha emitido lá 500 milhões de dólares, emitiram mais agora. Ó. Ambipar levanta 400 milhões de dólares com Green Bond a 10,8%. Então, emitiram ainda mais bond lá para mercado para conseguir captar mais 400 milhões de dólares e ficar tranquilo na parte de liquidez aqui da companhia, né? Dado que dívida líquida sobre EBITDA estava controlado, dá para colocar um pouco mais de dívida na empresa, dado que a perspectiva de EBITDA é aumentar aqui em 2025, né? Vamos ver como que tá o ano de 2025 agora no primeiro semestre? Então vamos lá, ó. Ó como que a coisa estava sendo bem controlada, né? Então, receita líquida primeiro semestre de 25 contra 24 cresceu 30,9%, chegando a 3 bilhões e 500 contra 2 bilhões e 681. Então, top line continuou crescendo. Margem EBITDA melhorou de novo, era 30,2% no primeiro semestre de 24, foi para 32,4%, um aumento de 2,2 pontos percentuais, né? E o EBITDA absoluto cresceu aqui 40,3%. Então a estratégia estava montada. Então, ó, a gente está endividando mais a empresa, mas estamos aumentando o EBITDA. A relação dívida líquida sobre EBITDA vai ficar ali próximo dos 2,5, que foi o que aconteceu. Então, ó, dívida líquida sobre EBITDA no final desse primeiro semestre, 2,56, extremamente controlado, mesmo com aquela emissão daqueles green bonds agora em janeiro, né? Então a empresa estava bem? Pô, a empresa estava bem, estava ótima, sem problemas nenhum. Só que aí o que, que aconteceu? Agora vamos começar aqui o caso, hein? No dia 22 de setembro, tá, de 2025, a empresa divulgou para o mercado um fato relevante. Qual que era o fato relevante? O João Arruda saiu como CFO aqui da companhia e o Ricardo aqui Garcia, que era diretor de relações com investidores, ele vai assumiu, né, o cargo de diretor financeiro. Toda vez que diretor financeiro ele sai sem anúncio prévio, quer dizer que tem algum problema. Aí a galera já começou a ficar de olho. Opa, aconteceu alguma coisa. Legal, tá? E aí o que aconteceu? 3 dias depois, dia 25 de 9 de 2025, Ambipar entra com pedido de cautelar contra credores. Opa, aconteceu alguma coisa. E ela conseguiu essa proteção no mesmo dia. Ambipar obtém liminar para assegurar a operação e proteger ativos após perdas com derivativos. Opa, então agora a gente já sabe o que aconteceu. Deu algum problema em algum derivativo da empresa, dado que ela tem dívida em moeda estrangeira. Provavelmente a empresa tem alguns produtos de derivativos para se proteger da proteção cambial. Mas aí vem a dúvida. A dúvida é a seguinte: eles já tinham dívida em moeda estrangeira há bastante tempo. Beleza, né? No mínimo, desde janeiro de 2024, como a gente viu lá na emissão dos primeiros Green Bonds. Por que deu problema agora? Ah, esse que é o ponto. Agora vamos lá, pessoal. Eu tenho que explicar para vocês de uma forma simples o que é essas operações de swap, principalmente quando você tem dívida. De uma forma bem simplificada, pessoal. Quando você capta a dívida em moeda estrangeira, você contrata uma taxa de juros para você conseguir captar todo esse dinheiro. No caso deles lá, uns 5 bilhões e pouco. Tá? E aí o que acontece? Você está à mercê também da variação cambial. O que acontece? Se o dólar ele fica muito forte, a empresa, como ela tem toda a sua receita em reais, ou boa parte dessa receita em reais, ela está com risco. Por quê? Porque ela tem que pegar o seu fluxo de caixa operacional em reais e ir acumulando esse negócio para você conseguir pagar a dívida em dólar. Se o dólar fica muito forte, eventualmente você vai precisar de mais reais para pagar exatamente a mesma dívida que você pegou lá atrás, certo? Se acontecer o contrário, aí você ganha dinheiro, porque se o dólar ele fica muito fraco, eventualmente você ainda está com a sua receita integral em reais, aí você consegue usar menos reais para você pagar aquela dívida, dado que o dólar ficou mais fraco, certo? Beleza. Mas ninguém quer ficar à mercê da volatilidade do câmbio. Por quê? Porque você não sabe se o dólar vai subir ou vai cair. Então o que geralmente você faz? Você faz uma operação de swap. Você troca essa variação cambial
por uma taxa de juros simples ali com algum banco que vai te fazer essa operação. Beleza. Eles faziam essa operação com o Bank of America, lá em 2024. Então, basicamente, o que você fez? Você travou ali a taxa de juros que você contratou lá quando você emitiu os Green Bonds, e aí você fez o swap. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: se o dólar ficar muito forte, você não tem problema nenhum. Por quê? Porque o banco vai te pagar. O banco te paga essa variação e aí, eventualmente, você tem que pegar esse dinheiro que o banco te pagou nessa operação de swap com os reais que você tem, que agora valem menos, mas quando você junta os dois, aí você tem o dinheiro específico para você conseguir pagar a sua dívida em dólar. Beleza, né? Isso quando o dólar sobe. Quando o dólar cai, que aí você ia ganhar dinheiro, de fato, você vai precisar de menos reais para você pagar aquela dívida. Mas o contrato de swap, ele funciona nas duas pontas. Quando o dólar cai, você tem que pagar ao banco a margem que eventualmente você está se protegendo. Então você paga o banco e aí o restante, teoricamente, é o valor que você vai pagar a dívida que você fez o swap. Entenderam? Legal. Qual que é o grande problema? O grande problema é que esses contratos de swap, a princípio, quando o banco ele está ganhando do lado ali da operação, ele vai exigindo margem, ou seja, você tem que ir pagando o dinheiro que você vai ganhando a princípio, e aí você vai depositando isso numa conta, e aí lá no final do contrato a gente vê se você pagou mais ou recebeu mais, e aí eles fazem lá o casamento da operação certinho, beleza. Então a empresa, a princípio, ela precisa ter caixa suficiente para, num cenário ruim, ela ter dinheiro para ir pagando, certo? Beleza. Entenderam o que é swap? Entenderam? Então bora. Uma vez que você entende isso, a princípio, quando você faz uma operação de swap, você sabe desse risco. Então você faz todas as projeções em vários cenários pessimistas ali para frente, falando o seguinte: olha, se o dólar cair para caramba, mas muito, a gente tem fluxo de caixa suficiente para conseguir honrar o chamamento ali que o banco vai fazer caso eventualmente isso aconteça. E aí você faz uma projeção de fluxo de caixa operacional, e aí você fala, não, beleza, dá para fazer, e aí até você seta, né, os contratos ali, as cláusulas do contrato para isso. Então, a princípio, não deveria ter problema, porque o CFO, lá em janeiro de 2024, quando ele fez essa primeira operação de swap, ele já tinha feito essas contas. Então, beleza, o dólar está caindo? O dólar está caindo, beleza. Então, o fluxo de caixa operacional já tinha sido projetado, ele ia ser suficiente para esse chamamento aí de margem que o banco ia fazer? Provavelmente sim. Então, aí que vem a dúvida. Eu falei assim, pô, se já tinha sido feito a conta certinha lá atrás, por que está dando problema agora, né? Então aí a gente começa a investigar o que, que aconteceu. Então vamos lá, ó, presta atenção, hein? Então, ó, estou mostrando para vocês aqui, ó, Green Bonds, que é o principal ponto focal aqui do problema. Lá no dia 31 de 3 de 2025, em reais, eles tinham 5,7 bilhões aqui de Green Bonds para pagar. Beleza. No dia 30 de 6 de 2025, esse negócio caiu para 5,461. Certo? Beleza, caiu em reais. Por que caiu? Será que eles amortizaram esses green bonds? Não. É simplesmente porque a dívida está em dólar. Como o dólar está caindo nesses últimos tempos, a dívida em real está diminuindo. Beleza, né? Inclusive, eles até mostram aqui, ó. Eles fizeram um hedge aqui e eles estão pagando aqui para ter essa proteção aqui, CDI mais 1,44 a CDI mais 2,27. Beleza, né? Isso daqui é interessante, então esse swap já estava montado. Beleza, né? Eles estão perdendo dinheiro aqui? Provavelmente sim. A diferença aqui da dívida em reais, provavelmente eles pagaram isso daqui para os contratos de swap que eles tinham, né? Aí eu entrei aqui na nota explicativa para dar uma olhada aqui o que aconteceu. Então tem aqui os Green Bonds, e aí você tem aqui, ó, CDI mais 1,41 de proteção para o primeiro Green Bond, o swap aqui, e o swap do segundo foi CDI mais 2,22. Beleza, né? E aí aqui tem 2 bilhões 740 da primeira emissão e 2 bilhões 837 da segunda emissão. Então, os contratos de swap estão protegendo justamente esses dois Green Bonds aqui. Aí tem uma nota muito interessante aqui, ó, pessoal, ó. Em fevereiro de 2025, com a nova emissão de Green Bonds, os contratos de swap originalmente firmados com o Bank of America em 2024 foram transferidos e repactuados com o Deutsche Bank. Opa! Então quer dizer que o Deutsche Bank agora pegou todos esses contratos de swap. Só que os contratos, eles foram repactuados. Repactuados, o que significa? Alguém ali mudou alguma cláusula ali dos contratos que tinham anteriormente. Beleza, vamos lá. Aí, vamos lá.
Bom, você já perderia dinheiro com swap? Já perderia dinheiro com swap em termos financeiros, por quê? Porque o dólar está caindo. Eu estou mostrando aqui para vocês, desde o começo do ano, o dólar já caiu 15,06%, certo? Beleza. Só que isso aqui, como eu falei para vocês, a princípio, quem fez o swap já estava, né, preparado para essa queda e teria que pagar as operações de swap, até porque você tem que fazer essa conta, é o trabalho do CFO fazer essa conta. Então, que será que mudou nesses contratos? Aí que começa a vir aqui a explicação. Vamos lá, ó. Notícia da Veja, aqui no dia 25 de setembro de 2025, ó. O desastroso aditivo de um ex-diretor da Ambipar com Deutsche Bank. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu tirar aqui essa propaganda. Vamos lá. O ex-diretor financeiro do grupo Ambipar, o João Arruda, negociou diretamente com Deutsche Bank um aditivo contratual que causou um desbalanceamento nas contas da empresa. Fontes próximas da operação afirmam que o negócio foi acertado pelo executivo sem conhecimento do conselho administrativo da empresa. Olha que coisa, hein? Pirran deixou o cargo, né? O Arruda deixou o cargo há poucos dias. O aditivo implicaria exigências adicionais de aportes de garantias calculadas pelo Deutsche Bank. Vamos lá. Os cálculos consideram não apenas a diferença negativa de taxas estabelecidas nos contratos, que é a variação cambial, mas também a desvalorização de bonds no mercado internacional. A alteração da natureza da dívida existente provocou um desbalanceamento significativo nas finanças da companhia. Então, o que está escrito aqui em português? Não é só a variação cambial agora que você tem que pagar. Você tem que pagar também se o bond, o green bond, ele perder valor. Se ele perder valor, a variação do valor do green bond também vai entrar na conta, caso eventualmente o green bond ele desvalorize, você vai ter que pagar esse negócio também. Beleza, tá? E aí, galera, vocês acham que o bond caiu de valor? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estou mostrando para vocês na tela o que aconteceu a partir do dia 22 de setembro. Galera, depois do dia 22 de setembro, o bond aqui despencou, tá vendo aqui, ó? Então, quer dizer que aqueles green bonds, eles ficaram mais baratos a princípio? Sim, o valor caiu. A princípio, se a operação de swap fosse feita só no câmbio, não ia ter problema nenhum. Só que como você colocou esse aditivo que você também deveria pagar, fazer o chamamento de garantia, se houver uma desvalorização nesse bonde, aí você agora tem duas coisas para pagar. Você tem que pagar a variação cambial e ainda tem que pagar toda essa variação do bonde. Pessoal, esse negócio aqui é desastroso se você não fez os cálculos de forma correta. E aí eles pediram proteção contra a dívida, porque o Deutsche Bank está cobrando essa parte também. Aí vem a pergunta, a Ambipar ela tem dinheiro para pagar? Olha, se ela fez as projeções direitinho, a variação cambial ela estava preparada para pagar. A variação negativa do valor do bonde, provavelmente não. E aí ela não tem dinheiro no curto prazo para depositar isso na conta do Deutsche Bank. E é por isso que ela pediu proteção. Mas ela não pediu proteção só por causa disso. Quer ver por que ela pediu proteção? Olha aqui, pessoal. Eu entrei aqui no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro para ver exatamente esse caso aqui e como que foi feito o despacho. Prestem atenção aqui no que está escrito no despacho. Vamos lá. Em razão da sua vinculação aos contratos de empréstimo, o valor base de cálculo da dívida em dólar, conforme indicado nos contratos de swap, totalizaria exatamente 550 milhões de dólares. Perfeito, isso a gente já sabe. Assim, sem qualquer respaldo contratual, há controvérsias. As requerentes aduzem que o Deutsche Bank estaria calculando e exigindo o aporte de garantias adicionais com base não apenas na diferença negativa das taxas fixadas no contrato de swap, mas também na desvalorização dos peak bonds no mercado exterior, que é aquela variação do bond que eu mostrei para vocês. Em razão da incorporação de um risco de crédito futuro relativo aos peak bonds, o Deutsche Bank passou a exigir a Ambipar participação o aporte de garantias em valores muito superiores ao que seriam exigíveis, o que já gerou nos últimos dias um dispêndio de caixa significativo, da ordem de 200 milhões de reais. Então o Deutsche Bank falou assim, ó, lembra lá do contrato que a gente fez? Ó, já deposita 200 milhões. Pô, 200 milhões? Eu estava preparado para pagar bem menos. 200 milhões, porque agora tem que pegar também a variação do bonde. Ocorre que praticamente
Todos os contratos financeiros do Grupo Ambipar conteriam cláusulas de vencimento cruzado, cross default, o que acarretaria em um gravíssimo risco de insolvência imediato do Grupo Ambipar. Sabe o que é isso, pessoal? Basicamente é o seguinte, ela tem várias dívidas com vários outros credores. Uma das cláusulas tradicionais aqui é o seguinte: se você der default em alguma outra dívida, mesmo que a dívida que eu estou analisando aqui tenha um prazo de vencimento daqui 10 anos, se você der default em alguma dívida, você tem que me pagar esse ano. Ou seja, pagamento antecipado da dívida. A amplitude desse cross default implica em um rombo financeiro de mais de 10 bilhões de reais. Basicamente, você vai pegar todas as dívidas que tem no balanço da Ambipar, que tinha um prazo ali de mais ou menos uns 6 anos, médio ali de amortização, e você vai ter que pagar agora. Agora, esse ano, 2025. Entenderam qual foi o grande problema? Como eles não têm dinheiro para pagar o Deutsche Bank, eles não vão ter que só pagar o Deutsche Bank, eles têm que pagar o Deutsche Bank e todos os outros credores que estão dentro do seu balanço. E eles não têm dinheiro. Fala assim, cara, eu não tenho 10 bilhões para pagar se eu não pagar essa dívida de 550 milhões de dólares agora. Na verdade, não é 500 milhões de dólares. É o chamamento de margem aqui que o Deutsche Bank está fazendo por causa do bond. Então, eles não estavam preparados para isso. E se eles não pagarem, eles entram em default e aí todas as outras dívidas também têm que ser antecipadas para pagamento em 2025. Entenderam o problema? Esse que é o grande problema aqui da Ambipar. E agora está esse imbróglio todo, e agora a gente entra na notícia principal. Vamos entrar aqui na notícia principal? Vamos ler ela de perto? Então vamos lá. Ó. A Ambipar anunciou ao mercado nessa quinta-feira, dia 25 de setembro, que ajuizou a tutela cautelar, medida conhecida no mercado como preparatória para uma recuperação judicial, por conta de uma recente operação envolvendo green bonds, que geraram consequências financeiras negativas em razão à variação na cotação e negociação de seus valores mobiliários, fecha aspas. A entrada do pedido foi antecipada pelo site Pipeline, que é lá do Valor Econômico, né? A notícia caiu como uma bomba no mercado. As ações da Ambipar, que chegaram a registrar uma queda de mais de 50% no intraday, encerraram o pregão com uma queda de 24,4%, cotadas a R$ 7,48. No ano, os papéis acumulam uma queda de 38%, levando o valor de mercado para 12,5 bilhões de reais. Segundo o pedido feito pela Ambipar, assinado pelo escritório Galdino Advogados e Salomão Advogados, a operação em questão é um empréstimo de 35 milhões de dólares firmados com Deutsche Bank, instituição com quem tem um total de 550 milhões de dólares em débitos. Agora a gente já entendeu o que aconteceu, né? A empresa firmou 3 contratos de derivativos no dia 18 de setembro, na modalidade swap, como dação em pagamento de títulos emitidos pela empresa no exterior, no caso, os Green Bonds. De acordo com a petição, o Deutsche Bank, abre aspas, sem qualquer respaldo contratual, há controvérsias, está exigindo o aporte de garantias adicionais, com base não apenas na diferença negativa das taxas fixadas nos contratos de swap, mas também nas desvalorizações dos PIK Bonds no mercado exterior, né, que é o que eu mostrei para vocês, né? Por conta disso, o Deutsche Bank passou a exigir da Ambipar um aporte de garantias em valores muito superiores aos que seriam exigidos, o que já gerou nos últimos dias dispêndio de caixa significativo da ordem de 200 milhões de reais, como a gente leu ali na petição, né? A Ambipar destacou ainda que o Deutsche Bank exige um pagamento do próximo aporte de garantia, que venceria hoje, ou seja, na quinta-feira passada, um montante de quase 60 milhões de reais, sob pena de vencimento automático e antecipado da dívida de 550 milhões de dólares. Ou seja, se eles não tivessem pago ali 60 milhões na quinta-feira passada, o que ia acontecer? Eles tinham que pagar antecipadamente os 550 milhões de dólares lá do Green Bond, que teria um prazo de vencimento, alguns lá, em 2031. Então imagina, né? Você está se preparando para pagar uma dívida lá em 2031, tem que pagar agora, 2025. Olha que coisa, né? E aí veio o outro ponto. Qual que é o outro ponto? Não são só os 550 milhões de dólares que você tem que pagar agora. Você tem que pagar isso e mais todas as outras dívidas, porque você entrou em default. Você também vai ter que pagar antecipado todas as outras dívidas que tem dentro do balanço por causa de contratos de cross default. Olha que coisa, né? Por último,
A Ambipar diz que recorreu ao pedido de tutelar cautelar diante da dificuldade de se obter um curto prazo, um acordo com todos os credores relevantes. Ou seja, falar para todo mundo, falar assim, galera, ó, eu vou ter que pagar antecipado lá o Green Bond, mas ó, não me antecipa o pagamento das dívidas que eu tenho com vocês. Então, como são muitas dívidas e muitos credores, eles não tiveram tempo para fazer isso, eles tinham até quinta-feira passada, né? Considerando as cláusulas de vencimento cruzadas de dívida. O processo aponta que o Santander entrou em contato com a empresa para exigir o pagamento de 119 milhões de dólares em dívida. Então o Santander ligou e falou assim, ó, você vai estar default lá, então você vai ter que pagar 119 milhões de dólares agora. Ah, mas o prazo era lá na frente. Não, 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 não. Nosso contrato estava escrito o seguinte: se você não pagar uma dívida dentro do seu balanço, a minha dívida você vai ter que pagar antecipado também. Olha que coisa. Os títulos de dívida da Ambipar vinham em queda no mercado exterior nos últimos dias, diante de preocupações a respeito das movimentações em sua administração e na dívida. Na segunda-feira à noite, dia 22 de setembro, a companhia anunciou uma emissão de 3 bilhões de reais em debêntures para recomprar títulos em circulação. Movimentação que acendeu um sinal de alerta. Falei assim, opa, por que eles estão querendo emitir mais 3 bilhões para pagar outras dívidas? Será que essas outras dívidas elas vão ter pagamento antecipado? Essa foi a dúvida do mercado. A operação vem no momento em que a Ambipar passa por uma reestruturação de sua administração. No mesmo dia em que anunciou a emissão, a companhia informou ao Conselho Administrativo que ele aprovou a saída do João Arruda do cargo de diretor financeiro. Olha que coisa, né? Então, pessoal, vocês perceberam que se você errar ali no cargo de diretor financeiro, na repactuação de contratos que você tem, principalmente dívida e também derivativos, pode causar um problemaço na empresa. O que você acha que vai acontecer, Aracaque? Sendo bem sincero, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada, sabe? Vai acontecer o seguinte, a Ambipar vai sentar com o Deutsche Bank e vai falar o seguinte, ô Deutsche Bank, vamos renegociar esse negócio de a gente ter que pagar a variação do bonde também? Porque, ó, a variação cambial eu te pago. Isso daí, tradicional, já tenho conta, já tinha feito as contas, tudo certo, eu vou te pagar. Agora, a variação do bonde, vamos renegociar? Eles vão renegociar esse negócio. Provavelmente o Deutsche Bank vai dar um prazo ali para eles se estruturarem, para também ter dinheiro para pagar a variação do bonde, para você não dar default nessa dívida. Se você não der default nessa dívida, primeira coisa importante, 550 milhões de dólares você não tem que pagar rapidamente. Isso é bom, ótimo, né? Qual que é a outra coisa? A outra coisa é que os outros credores também vão ver que eles negociaram com o Deutsche Bank e que não vai ter default ali na dívida, não vai ser considerado um calote ali na dívida do Deutsche Bank. Não havendo calote na dívida do Deutsche Bank, também não vai ter antecipação ali do vencimento das dívidas dos outros credores. E aí você vai empurrar esse negócio e aí vida que segue. Creio eu que vai ser isso que vai acontecer. Porque se não for essa situação que pode acontecer nos próximos dias, a Ambipar vai quebrar. Vai quebrar. Aí vai entrar em recuperação judicial e aí todos os credores vão ficar ali, né, infelizmente, aí com o pepino na mão. Ah, então se você tem, por exemplo, uma debênture que não seja um Green Bond, mas é uma debênture ali da Ambipar, eventualmente você vai entrar no bolo. E aí você vai receber muito menos do que você tinha como expectativa no futuro se a empresa entrar em recuperação judicial. Vamos ver cena dos próximos capítulos durante essa semana, porque esse negócio aqui provavelmente vai se resolver aqui nos próximos dias, provavelmente essa semana também. Surgindo novas notícias, eu trago aqui para a gente dar uma comentada, perfeito? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.